Continuação aqui, Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Aqui são os doutores da CACP, né? Que é o segundo vídeo resposta a esse ancião, né? Não sobre Pedro, mas a declaração que Pedro fizera sobre Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja seria edificada, sim, sobre a pessoa de Jesus. E nós não estamos aqui usando... O quê? Edificado sobre a pessoa de Jesus? Não. Cristo, ele é o fundador e o fundamento também. E os apóstolos que edificaram essa igreja, tendo por pedra de ângulo o Senhor Jesus Cristo. Por que o Senhor Jesus Cristo? Porque o Senhor Jesus Cristo que deu envio a eles, que capacitou eles como a sua doutrina. Em João 7, você pega João 7, 17, ó. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus se fala de mim mesmo. Em Atos Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão. Isaías 42. Cristo, ele veio fundar a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Qual é o verdadeiro pastoreio? Qual é a verdadeira teofania da graça revelada ali sobre a vida da Quefas, de Pedro? Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. E Cristo orou por Pedro para esse ministério ser infalível. Lucas 22, 30 e 31. Certo? Ó, Isaías 42. Eis que é meu servo, que eu amparo. Vibra Ave Maria. Meu eleito, a qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Olha só. Leva a nações a verdadeira religião. Tá falando de quem aqui? De Cristo. Aqui, ó. Faço repousar sobre ele o meu espírito. João Batista batiza Cristo ali. Desce o que sobre a vida de Cristo? O Espírito Santo. Através de uma pomba. Se eu não me engano, Mateus 3:13, ó. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. E João recusava-se: eu devo ser batizado por ti, mas tu vem a mim. Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo das águas. Eis que o céu se abriu, e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. É só que interessante. Como Cristo vai instaurar esse reino? Escolhendo 12. Mateus 10, o Marcos 3, Lucas 6, o Atos Apóstolos 1, 2. Os apóstolos que ele escolheu. 1 Coríntios 2, Deus continua primeiramente os apóstolos. E ali Pedro tem a revelação, porque Pedro tem a primazia, porque Pedro foi escolhido. Simão Pedro não será chamado mais Simão, mas será chamado Cefa. João 42. Para você entender a profecia de Mateus 16, 18. Para você entender quem vai edificar a igreja, quem vai ser o pastor universal, que vai pastorear essa igreja. Porque Cristo rogou por Pedro para esse pastoreio ser infalível. Por mais que Pedro tropeçou, muitas vezes Pedro não tinha o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai ensinar, que vai usar a sua boca, que a sombra do Altíssimo caminhou sobre a sua vida. Essas teologias, por que eles querem tirar essa visão do pastoreio, da revelação dada a Pedro? Para eles fundar a igreja. Se eles pregar o contrário, não, Pedro não é papa, Cristo não fundou a igreja, se você negar essa verdade, você está negando a própria profecia de Cristo. A revelação dada por Deus. Então, cara,
Se você negar isso aqui, se você não crer nisso, você vai entrar nessa heresia de fundar igrejas, colocar outro fundamento que não pode ser colocado outro fundamento, aquele que já posto. 1 Coríntios 3:11. Simples entender isso. O texto, Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9, não, é que a igreja interpreta errado. Não é Pedro, não é a pedra, é a fé que Pedro exprimiu. Continua o texto, você vai ver. Lê os 4 evangelhos, lê o Novo Testamento todinho, você vai entender. Aqui, ó. Mateus 16, 18. Eu te declaro. Eu, Cristo, declaro. Eu, Cristo, declaro. Isaías 42. Cristo vai instaurar a verdadeira religião. Que verdadeira religião é essa? Sob o pastoreio da Quefas. Destruirei esse templo, João 2 ali, e construirei em 3 dias. Esse templo aqui que ele está falando, o seu corpo místico, que é a sua esposa. A sua igreja vai ser pastoreado pela Aquefas. Doutor, pastor, professor. Estamos aqui usando um argumento falido, porque a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. E em Mateus 20... O quê? A Bíblia se interpreta como a Bíblia? Cristo deixou quem? Magistério. Cristo deixou o quê? Pastoreio. Cristo deixou quem? Apóstolo. Cristo deixou quem? O Paráclito. A Bíblia se auto-interpreta? A Bíblia vem de quem? Que ignorância, cara. Falida. Prostituída. Que heresia, pastor. Se interpreta com a própria Bíblia, e em Mateus 21, 42, o próprio Jesus se identificou como a pedra. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e maravilhoso é aos nossos olhos. Então, Jesus era a pedra. A pedra que os edificadores rejeitou. Quem são esses edificadores? Os judeus. Mateus 21, 43. Foi tirado esse reino e dado a outro povo que produziu fruto. Romanos 11, 17. Que povo é esse? A fé romana. Porque foi exaltada a seiva da raiz da oliveira, a fé que foi proclamada. Porque Jesus Cristo veio para os seus renegaram, e foi dada a outro povo. Os judeus rejeitaram a pedra de ângulo. Ó, pedra de ângulo. E Mateus 16, ó, sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. A pedra de ângulo é Cristo, e há pedras que vai edificar a igreja, pastoreando essa igreja é Pedro. Tem diferença de pedra de cabeça, ângulo, e as pedras que vão edificar esse edifício, sobre a jurisdição da pedra de ângulo, sobre a inspiração, unção do Espírito Santo, que assiste essa igreja, que é a coluna, sustentáculo da verdade. E o próprio Pedro identifica, afirma que Jesus era a pedra. Isso ele fez em Atos 4, 11, 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Como os caras estão modificando a igreja? Pregando a pessoa de Jesus. Cristo, ele é a pedra que vocês rejeitaram. Pedro não está falando, eu sou a pedra de ângulo, não. A Bíblia diz que eles são as pedras que edificam a igreja. As cartas de Pedro. Então, tem diferença de edificar a igreja e de fundar a igreja. Então, aqui você vê
com esse texto bíblico, com essas distorções falidas protestante, já vê que tem uma igreja sendo fundada. Não, fundada e edificada. Fundada, Cristo já fundou na cruz. Efésios 5, 25. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Certo? Agora o que? A missão agora é edificar. Quem tem essa missão? De inspirar os apóstolos. O Paráclito, Mateus 28, 20, assiste essa igreja. Tanto em João 16, 13, desce o Paráclito, o Espírito da Verdade, e vos falarão através deles. O Espírito Santo falará através deles, ensinando todo o conceito, todo o respaldo, ensinando pela pedra de ângulo. Para edificar uma edificação perfeita a essa igreja. Então, meu irmão, não tem como seguir fundamento de homens. Que o próprio Deus fundou essa igreja, o Espírito Santo inspirou pessoas para edificar essa igreja, a revelação veio do Pai. Então, meu irmão, não há outro fundamento. A Universal, a Assembleia, a Triangular, os mortos, tanta... A Bíblia se auto-interpreta. Aonde você viu isso, meu querido pastor? Vamos terminar esse vídeo aqui para me procurar emprego. Por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele não segue um contexto. Ele vai, como diz, vai fazendo aquele angu, vai saindo fora. O foco, pastor, você tem que provar na Bíblia que Pedro não é o Papa, que Pedro não é pastor dessa igreja aqui, não tinha nenhuma igreja. Você tem que provar na Escritura que você nunca vai conseguir provar seus fundamentos, suas visões, sua teologia, suas loucuras, suas distorções, esse desespero protestante. Eu, servo Roberto, eu só acredito na Bíblia. Ah, mas servo Roberto, você é herege ou magistério? E a tradição? Calma. Por que eu creio só na Bíblia? Porque eu li a Bíblia toda. 4 vezes. Estou indo para a 4ª vez. É simples. Porque a Bíblia me mostra, tanto no Velho Testamento, que tem um pastoreio. A Bíblia me mostra que tem tradição. A Bíblia me mostra a quem foi confiada essa verdade. A quem deu a revelação. A quem exprimiu a fé. E a quem tem o pastoreio. Atos dos Apóstolos 2 ali, a igreja se torna pública, porque Cristo já fundou a igreja na cruz. E essa igreja é assistida pelo próprio Paráclito. O Espírito que não é divisor. E a Bíblia mostra, em 1 Coríntios 4, irão pregar pessoas que irão pregar vários Jesus diferentes. Que é inspirado pelo outro Espírito. Então, meu irmão, eu, servo Roberto, eu só acredito na Bíblia. Porque a Bíblia me mostra eu seguir a tradição. A Bíblia me mostra para mim escutar a igreja, porque a verdade será conhecida pela igreja. A Bíblia me mostra que é uma só fé. Que fé? É a fé romana, Romanos 1:8. A Bíblia me mostra a oração Ave Maria. A Bíblia me mostra que Maria é santa, sem ruga, virgem perfeita que gerou o perfeito. A Bíblia me mostra que os santos estão em comunhão com a cabeça e com a igreja mística, ou com a igreja mística e militante. E a igreja militante está em comunhão com a cabeça e com os santos. É simples, cara. E a Bíblia me mostra uma tradição e uma doutrina. Olha só. Eu fico com a Bíblia. Porque a Bíblia... Eu sou católico porque eu leio a Bíblia. Eu creio na igreja católica porque eu leio a Bíblia. Eu amo a igreja católica porque eu leio a Bíblia. Minha fé mariana, Apocalipse 12:17, que eu leio a Bíblia. Que interessante. Eu não acredito nessa visão protestante. Por quê? Porque eu leio a Bíblia. A Bíblia se auto-interpreta aonde você viu. Aonde que a verdade será conhecida pela igreja, pela Bíblia? Não, pela igreja. A Bíblia me fala, me ensina que é pela igreja. Que igreja é essa? Coluna Central da Verdade, que está sob o pastoreio da Kefa.
Salve Maria, encerra esse vídeo aí. Misericórdia, cara. Cada dia me impressiona, cara, com esses vídeos desses pastores. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.